Eu entrevistei o Fernandinho Beiramar, entrevistei o Matheus da Costa Miro, atirador do shopping. Entrevistei os irmãos Cravinhos. A história dos... Entrevistei os canibais de Garanhuns. Isso que eu ia falar. Essa história é tão bizarra. Deixa eu... É bizarra. Essa história dos canibais eu tava vendo a sua entrevista. Era uma seita, né? Onde ele manipulava as mulheres. Seita era... Puxa, você sabe eu esqueci, mas... Eu também não vou lembrar agora. Mas ele manipulava as mulheres, né? Manipulava as mulheres. Ele era um cara muito bom de conversa e as mulheres seguiam fielmente tudo que ele dizia. Matavam, esquartejavam e ainda usavam a carne para coxinha. Que absurdo, cara. É um cara muito manipulador, né? Total, né? É uma história... Também tá no YouTube, quem quiser. Eu vi esses dias, sabendo que você vinha, que eu fui rever essa... Cara, é impressionante. A mulher falando em Deus, aí mostra, né? Tem uns impressos, né? Eu tava na minha cabeça o nome da seita. É uma seita de adoração ao diabo, né? Basicamente era isso. O nome não lembro exatamente agora, mas então, na matéria tem. Porque foi localizar tudo um livro, ele tinha escrevido um livro. Porque é o seguinte, ele escreveu um livro que se recusaram a publicar. E ele, na verdade, ele escreveu num livro que depois ele iria realizar. Entendi. Essas mortes... elas copiaram algo que ele escreveu nesse livro. Entendi. E o livro era a Bíblia, não, Bíblia seria péssimo, né? Mas seria o manual dessas atrocidades que foram cometidas depois. Quase profecias, né? É. E eu lembro que você deu uma entortada na mulher lá, porque você coloca ela numa situação, e se fizessem isso com a sua mãe, né? Poderia chamar essa pessoa de monstro? Ela fala sim. Então, as pessoas... Você entende as pessoas achando que vocês são monstros. E eu achei isso porque ela não percebeu que ia para esse lado a pergunta depois, né? E aí ela se dá conta, né? Quando você está nessas entrevistas, é uma guerra mental. Né? Você vê que eu não levo, como você também não, né? Eu não levo anotação. Porque você não pode perder o olho no olho. Exato. Entendeu? Porque o body language, né? A linguagem corporal. As grandes perguntas, elas nascem de respostas incompletas, aonde você às vezes muda totalmente... Ou de silêncios, né? Silêncio, pausas. Você muda totalmente o encaminhamento da entrevista mediante algo que foi contado. Mas para isso você precisa estar muito atento. E você não pode perder, você não pode baixar os olhos, senão você perde o contato com a pessoa. Então, é assim que você consegue extrair, né? Eu lembro, por exemplo, quando entrevistei o Matheus da Costa Miro, o atirador do shopping, né? Uma frase dele que me impressionou muito. Aquele do filme, que ele entrou no meio do filme. Isso, que ele assistiu o filme Clube da Luta e depois... Saiu atirando mesmo. Exatamente, saiu atirando. E ele dizia, o que ficou na sua mente? Ele falou, ficou na minha mente claramente o cheiro de sangue e pipoca. Caramba. Você vê, ele relacionava sangue e pipoca na mente dele. E nunca se arrependeu do que fez. Essa é a verdade. Psicopata não se arrepende. Porque ele pode até falar que se arrepende porque eles são inteligentes, são frios e notam que precisam falar muitas vezes o que as pessoas esperam ouvir. Entendi. Mas psicopatas não têm cura. Caramba. O Vulkslock 22, Olá Inteligência Cabrini, gostaria de saber, existe uma enorme romantização da criminalidade do perfil das pessoas que cometem crime, mas na experiência, qual a sensação e lição que tira de toda essa experiência com eles? Existe algo a ser aprendido com a mente dessas pessoas. Traumas de infância, ou não. Sempre tem um gatilho ou não? Às vezes sim, às vezes não. Não é exatamente automático. Muitos usam isso como algo para justificar o que fizeram, entendeu? Como um trauma da infância, né? Então você precisa penetrar muito nessa mente, e penetrar na mente de um psicopata é tarefa complicada, mas boa parte deles padece do bichinho, do veratismo, da vaidade, e é quando você consegue extrair muita coisa. E eles gostam também de submeter a capacidade deles de manipular a sua capacidade de perguntar. Então, eles estão sempre tentando te manipular a perguntar o que eles querem responder. Com certeza, com certeza. É um jogo mental violento, onde você precisa ter o máximo de concentração. Senão você faz exatamente o que eles querem, né? Você faz, senão você não surpreende. E eu costumo usar muitas vezes a tática de repetir determinadas perguntas em situações diferentes para extrair respostas às vezes diferentes. Entendi. Por um deslize emocional.
Até mesmo psicopatas podem ter deslizes emocionais, embora eles tenham tanta dificuldade de se relacionar com emoções. Entendi. Entendeu? Então, é algo que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo e você vai lendo nas pessoas, no olhar das pessoas, nos gestos que elas fazem. Elas vão emitindo os sinais. Às vezes elas estão morrendo de vontade de contar uma determinada verdade, desde que você consiga entender esses códigos. Ou outras vezes não. Como se fosse um prêmio que você precisa merecer, merecer intelectualmente para ela te revelar aquilo, né? Por isso que eu acredito muito em perguntas curtas e grossas, perguntas grandes demais, dão chance para a pessoa pensar no que vai responder. Entendi. Quando você está falando na sua pergunta, ela já está, vou falar isso, né? Entendi. Entendeu? Não. Então, a pergunta curta e grossa, muitas vezes, de sopetão, é uma grande arma. Mas também a maneira de entrevistar o Rogério não é a maneira de entrevistar o Mandíbula. As pessoas têm personalidades diferentes. Às vezes você precisa ser mais suave, às vezes você precisa ser mais incisivo. Isso muda. Como decidir? Experiência. Psicologia, eu sempre tive muito fascínio pela psicologia, mas a psicologia prática, né? Claro que eu me informo, né? Procuro ler os grandes mestres, mas é muito intuitivo também. Tem essa linguagem silenciosa, né? Com certeza. Corpo, microexpressões. Tem. O Aleph... desculpa, pode falar. Não, e também tem dia que você capta mais, tem dia que você capta menos, enfim, é uma violenta guerra mental. Em determinadas entrevistas, não todas, né? Tem entrevistas que não. São mais tranquilas. São mais tranquilas, mas em determinados momentos você sente que você está numa guerra mental.